Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Vamos com fé. Não voltaremos. Aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Eu relembro o que Deus fez por mim. As coisas impossíveis nas mãos de meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Vamos com fé. Não voltaremos. Aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Chegamos pela fé. Graças a Deus, aqui chegamos pela fé. Antes de lermos a palavra de Deus, eu gostaria de dar um aviso. O pastor Valdenberg teve que se ausentar porque houve uma pequena intercorrência lá com a Beth, ela ficou melhor ir lá no hospital e o médico deixou ela quieta um pouquinho lá para poder corrigir algum problema que aconteceu lá. É coisa simples. Mas, de qualquer maneira, a gente gostaria muito de continuar o nosso período de oração por ela, já que, como eu estava comentando com o pastor Jonathan, hospital é hospital, não é parque, né? Então, pedir a Deus que esteja abençoando a vida dela. Eu queria, deixa eu ver, pedir o Samuel, está aqui. Samuel, por favor, peça a Deus a intervenção, né, acompanhamento do Senhor para a Beth, que está lá no hospital, e realmente o Senhor seja instrumento firme lá nas mãos dos médicos lá para cuidar dela. Tá bom? Vamos abaixar as nossas cabeças e orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo dia que passamos, com a tua proteção, com os teus cuidados, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de estar na tua casa, te louvar, aprender de ti, Senhor. Amém, ter Jesus. verdadeira comunhão com os nossos irmãos. Amém. Queremos nesse momento especial pedir que o Senhor pegue na mão da Beth, Senhor, segura, fica do lado dela, cuida, Senhor, e faça tudo aquilo que for necessário para a restauração da sua saúde, ó Pai. Amém. Dê a paz e tudo isso possa servir de exemplo para sabermos que o Senhor tem o poder sobre todas as coisas, que o Senhor tem um controle e nós temos certeza que o Senhor está cuidando dela. Amém. Esteja com o pastor também, Senhor, dando o conforto que ele precisa para estar ao lado da sua esposa. Nós pedimos isso em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no Salmo número 46. E aí eu quero convidar a todos para nos colocarmos em pé, para lermos esse texto em respeito à palavra do Senhor. Salmo 46. Eu leio um versículo e os irmãos lerão o versículo seguinte. Vamos ler todo o salmo. Quem achou, amém. Quem não achou, misericórdia, né? Vamos lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.
ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos repetir o versículo 11, todo mundo junto? O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus eterno, muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui conosco. Obrigado, ó Deus, pelo grande refúgio que o Senhor tem sido na nossa vida a cada instante, a cada momento dela. Deus de amor, suplicamos a tua bênção para todos os nossos irmãos que estão aqui, por aqueles que estão participando do culto em casa, por aqueles que gostariam de estar participando e não podem por algum motivo, que o Senhor esteja colocando a tua mão poderosa sobre eles, onde quer que estejam. Se tiver alguém viajando, ó Deus, proteja de todo mal, que possam chegar em paz e na tua segurança. Nos ajude e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pessoal de louvor, por favor, eu não sei se vocês vão pedir para ficar em pé de novo, então fica à vontade aí. Se quiser mandar sentar é outro problema, viu, Simone? Vamos continuar em pé, né, para louvar o nome do Senhor. Boa noite, a graça e a paz, amém? Há muitos anos atrás, muitos não, alguns, eu li um livro, estava no seminário ainda, que dizia assim, não sei se os irmãos conhecem, o Louvor que Liberta. Há muito tempo, nem lembro o nome do autor, mas tinha uma frase que dizia assim no livro, nunca esqueci dessa frase. Quando as palavras não saem mais na oração, né? Cante. Quando você não consegue mais falar com Deus na oração, cante. E tem algumas situações na nossa vida que realmente a gente não consegue nem falar com Deus, não é? A gente não tem palavras, a gente não sabe o que fazer e não sabe nem o que pedir. Então, nessa hora, lembra dessa frase, cante. Porque o louvor, ele liberta, ele transforma, ele nos achega a Deus. Faz com que a nossa alma canta ao Senhor, fale ao Senhor o que nós não conseguimos expressar por palavras. E eu quero, nesse sentido, convidar os irmãos para fazer isso conosco, cantar. Cantar, nós não vamos falar, só cantar. E a nossa oração vai ser cantada. Cantar o amor de Deus, cantar a alegria que Ele tem nos dado e cantar a bondade do Senhor. Corre para o mar, teu rio de amor.
cantar o amor do Senhor, vamos nos alegrar nele. Alegrar porque Ele é tudo para nós. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu tens sido o meu refúgio e proteção. No dia da minha angústia, a ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Amém? Salmo 59, 16. Glória seja dada o nome do Senhor, porque quando nós estamos em situações difíceis, nós olhamos para o alto e é de lá que vem o nosso socorro. O meu socorro vem do Senhor. Por isso eu vou cantar a bondade do Senhor para sempre. Ele é bondoso conosco, Ele é bondoso com você. Ele tem sido bondoso com a Beth. Ele tem sido misericordioso com todos nós. Por isso nós vamos cantar a bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todo
cantarei a bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Só as vozes agora. És fiel? És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Obrigada, Senhor, pela tua bondade. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela alegria que o Senhor dá no nosso coração de servir a Ti. Obrigada pela salvação, obrigada por esse povo aqui reunido. Obrigada pela Tua palavra que nos conforta, nos consola. E, ó Senhor, neste momento recebe a nossa adoração diante do Senhor. E recebe também os nossos pedidos, as nossas angústias, os nossos desafios, ó Deus. Tudo nós entregamos na Tua presença. Porque sem o Senhor nós não somos nada, nós não somos ninguém. Por isso, ó Deus, nós precisamos nos achegar ao Senhor para renovar as nossas forças, renovar a nossa fé, o nosso coração diante de Ti, porque sem o Senhor nós nada somos. Fala conosco, ó Deus, continua falando no nosso coração como o Senhor já tem feito desde o começo deste culto. Que o Senhor encha o nosso coração e nós possamos sair daqui e brilhar como uma luz que o Senhor tem trazido para este mundo. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Muito obrigada. Jeremias 4, versículo 1, diz o seguinte: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Vou repetir o finalzinho do verso. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Que Deus nos abençoe com esse cântico, Volto ao Lar. Bem longe do Senhor vaguei, volto agora ao lar. Veredas mas eu palmilhei, ó Deus, volto ao lar. Volto ao lar, volto ao
amor, volto ao lar, Senhor. Meu tempo em vão desperdicei, volto agora ao lar. Lamento as transgressões da lei, ó Deus, volto ao lar. Volto ao lar, volto ao lar, não há mais vagar. Abre os braços teus de amor, volto ao lar, Senhor. Estou farto de pecado e dor, volto agora ao lar. Confio em ti, em teu amor, ó Deus, volto ao lar. Volto ao lar, volto ao lar, não há mais vagar. Abre os braços teus de amor, volto ao lar, Senhor. Glória a Deus. Queremos agradecer demais a Deus pela bondade do pastor Jonathan, que atendeu o pedido do pastor Valdenberg por causa praticamente da intercorrência dele aí. Então, obrigado, irmão, de ter atendido a igreja e vir aqui trazer o recado do Senhor. Vamos orar, pedir a Deus que o Senhor esteja usando o pastor Jonathan como instrumento nas suas mãos. Meu Deus e meu Pai, suplicamos que o Senhor esteja utilizando esse teu filho como instrumento vivo nas tuas mãos para a edificação da igreja. Abençoe a igreja dele lá também, Senhor. Abençoe o povo lá. Abençoe o nosso aqui. Tem misericórdia, Senhor. Abre o nosso coração para que possamos entender a tua mensagem, o teu recado para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Está funcionando? Sim? Me ouve? Eu que não me ouvo. Graça e paz a todos. Senhor, nos abençoe nesta ocasião. Hoje à tarde, o presbítero Carlos me ligou, informando da intercorrência com a Beth, do Rodenberg, a necessidade que ele teve de assistir a sua esposa. Por conta disso, estar aqui chegando para o e disse ao pastor Valdenberg e ao Carlos que é um momento importante para que o Valdenberg assista a próxima e que eu aceitaria o desafio, mesmo que em cima da hora, poder trazer a palavra aos irmãos. Mas mais do que isso, rever muito. Lembrava a época que estive aqui, servindo e aprendendo com esta igreja, seminário, tempo precioso. De 2003 a 2010, estive aqui acompanhando e auxiliando o reverendo João Arantes Costa e também participando do corpo dessa comunidade. Eu trago isso com muito carinho no meu coração. Me casei neste período, depois eu e minha esposa nos mudamos para Pindamonhangaba. Temos filhos, agora temos 3. 2 deles estão conosco hoje, devem ter ido lá para a salinha, mas aqui somente eu e minha esposa está sentada ali ao fundo. A maioria de vocês a conhece, a maioria de vocês já fazem parte da minha história, da minha vida, e eu louvo a Deus por isso. Mas tem muita gente aqui que eu não conheço, ou pelo menos acho que mudaram a expressão, né? Cresceram, amadureceram e talvez eu não esteja reconhecendo. Mas é uma alegria imensa, sem dúvida nenhuma. Saibam
e eu guardo um carinho e uma gratidão muito grande por aquilo que recebi dos irmãos enquanto estive aqui. A minha formação e a minha vida passa por esta igreja, e eu sou grato a Deus pela vida de todos. E hoje tenho a responsabilidade de caminhar com vocês e pensarmos juntos um pouco sobre a lei de Deus, aprendermos e sermos edificados com esse conhecimento. Para isso, eu convido a todos para que abram comigo no Salmo de número 53. Durante um tempo, expus a segunda coleção de poemas do Saltério, lá no Jardim da Granja, igreja que pastoreio hoje. Aliás, quase 10 anos ali. E ao longo desse tempo, pude pessoalmente, individualmente e comunitariamente pensar em como as poesias são importantes para as nossas vidas. E a maneira como esses textos enriquecem a nossa alma e nos edificam. Quando a gente consegue entender com a empatia autoral aquilo que seus autores tiveram como intenção, e a gente consegue extrair essas lições de modo que elas transformem o nosso interior, isso traz grande gozo. E eu desejo de coração comunicar de maneira tranquila, serena, com as palavras corretas para vocês, para que vocês também tenham esse sentimento e sejam edificados. Eu quero ler o poema e depois nós vamos aprender e conversar um pouquinho a respeito dele. Começando pelo sobrescrito, depois darei uma nota sobre isso. Diz: ao mestre de canto, salmo didático de Davi para a cítara. Diz o insensato no seu coração: não a Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens para ver se há alguém que entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão. Eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há quem temer. Porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo. Então exultará Jacó, Israel se alegrará. Meus irmãos, os poemas são preciosos. O saltério é precioso, porque revela a experiência e o conhecimento dos sábios antigos, e que certamente eles tinham uma sabedoria muito acurada, talvez muito melhor do que a nossa em nossos dias. Estes homens, eles observaram o mundo, eles tentaram compreender o mundo à luz do Criador, e eles então fizeram essas composições para que o leitor, de maneira pedagógica, de maneira lúdica, pudesse compreender um pouquinho a respeito de Deus. Então, fosse pela declamação em si, ou cantando estes poemas, o objetivo final era apresentar alguma coisa a respeito de Deus, de modo que essas pessoas pudessem ser transformadas e passassem a olhar o mundo de um modo diferente, tendo o Criador como parâmetro de observação e tendo Deus como razão da sua existência, o Senhor da sua própria vida, mas aquele também que direciona o seu caminhar. Então, quando lemos um poema, não podemos pensar que é simplesmente uma organização simétrica, com rimas ou com uma estrutura poética simplesmente. Mas nós temos aqui uma carga de lições, ensinamentos preciosos para a nossa vida. Eu entendo até que a maneira como nós traduzimos esses textos para o nosso tempo, ou como as editoras publicaram, às vezes prejudica a nossa compreensão. Por exemplo, eu comecei lendo o poema com o sobrescrito, que é essa parte normalmente impressa em itálico na sua Bíblia. E há algumas editoras que suprimiram este sobrescrito.
Não poderia fazer, porque no texto original o sobrescrito é parte do poema. Na verdade, é o primeiro verso. Mas, por alguma razão, entenderam que isso não era importante. Eu fico pensando como um texto original não pode ser importante para o leitor. E, ao mesmo tempo, ela normalmente coloca um título em negrito em cima. Esse título não faz parte do poema. Isso aqui é a sugestão da editora para o que seria o tema do poema. Pode até ser que esteja correto, mas isso aqui não faz parte da poesia em si. Então veja o que às vezes acontece. Suprime parte do texto, daquilo que o autor escreveu, e aí propõe algo que o texto não revela. Mas quando a gente entende essas coisas, a gente começa a olhar para o texto de um modo singular, entendendo de forma lúdica, de forma pedagógica, como é importante nós compreendermos essas questões. Tudo que está escrito aqui revela a alma e a experiência de um homem que compreendeu em alguma medida o Criador. E este conhecimento precisa também ser experimentado por nós. Quando ele diz ao mestre de canto, ele está dizendo que isso aqui era uma música. Nós cantamos aqui com o quarteto, é isso? Okay? Com a equipe, outros corais que esta igreja tem. Cantar significa perceber a lei de Deus de uma forma artística. O poema foi escrito para isso. Ele diz ao mestre de canto, aquele que vai reger ou aquele que vai conduzir a congregação a este louvor. Foi escrito por Davi, ele revela isso, Davi é o autor original desse texto, e aí ele cita ali um instrumento musical que a gente pode ser que não conheça plenamente que tipo de instrumental é esse aqui, mas revelava um instrumento que transmitia algum tipo de som que auxiliava nesta inódia. A verdade é que o cântico ele é exposto para que aqueles que cantassem se lembrassem de alguma coisa importante. E aí eu preciso chamar a nossa atenção, principalmente quando nós estamos cantando cânticos, hinos, salmos e hinos, que têm letras que refletem plenamente a lei do Senhor, para que a gente não faça isso de modo mecânico, muitas vezes sem reflexão, apenas expressando palavras após palavras numa ordem melódica, sem pensar o que aquilo significa para o nosso coração. A ideia é que toda vez que eles cantassem este salmo, eles deveriam se lembrar de algo importante. A ideia é que quando a comunidade se reunisse e eles, como um grande coral, expressassem em louvor essa adoração a Deus, eles se lembrassem de coisas importantes, fizessem reflexões, pronunciassem palavras com o sentimento e o conhecimento do Criador. A questão para nós, nesta noite, é entender qual é a grande lição que este poema nos traz. O que estava na alma e no coração do escritor quando ele propôs isso e ele disse para a comunidade, cante, cante. Eu quero tentar explicar para você o que está por trás deste poema. Primeiro, fazendo menção às primeiras palavras do poema, depois contando um fato histórico, e aí então consumando com o que eu colocaria aqui como sendo o princípio maior presente no poema. Leiam comigo o texto. Ele diz assim, na versão que tenho em mãos. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Algumas coisas importantes aqui. Primeiro, esta expressão insensato, que é justamente a ausência da sensatez, um insensato é alguém que não é sensato, ela é uma expressão para tentar comunicar de maneira plena aquilo que o autor originalmente trouxe para nós. Mas deixe-me tentar explicar isso. A expressão em hebraica que aparece aqui é o termo naval. Você vai se lembrar de um personagem bíblico que tinha esse nome, Nabal. Estão lembrados? Em hebraico, o som de B e de V, ele se confunde, porque é a mesma letrinha, só tem um pontinho no meio ali que muda o som de B para V.
Às vezes a gente fala Nabal, mas seria o som de V, Naval. Lembra-se desse personagem? Vocês se lembram da história dele? Marido de Abigail. Houve um momento que Davi e os seus súditos estavam tornando a sociedade à sua volta uma sociedade muito próspera. Uma sociedade sem muita violência, porque ele estava trabalhando para construir isso. Só que Davi, ele entendeu em determinado momento que aquele benefício que ele estava gerando para a sociedade precisava também ter uma resposta daquelas pessoas que estavam sendo beneficiadas naquele contexto. Incluía o Nabal, porque ele estava sendo beneficiado por aquilo que Davi estava construindo. Só que nós vamos nos lembrar da história e lembrar que este homem, ele recusou Davi. Ele desprezou Davi. Ele não quis o auxílio e o benefício daquilo que Davi estava fazendo. E isso provocou a ira de Davi. Então a história conta que Davi então decide marchar contra ele. Mas a sua esposa, Abigail, ela interfere na história, ela vai lá, ela conversa, diz, não faça isso, meu marido é um tolo, meu marido é um insensato. E aí Davi então recua. Mas naquele festejo que participava Nabal, logo em seguida, quando ele toma consciência do que Davi faria com ele, diz o texto que ele congelou. E em seguida, morreu. Abigail, inclusive, se tornaria esposa de Davi. Agora, o nome dele, notem isso. O nome daquele personagem se tornaria o símbolo do insensato, ou do tolo, por assim dizer. Então, Nabal passou a ser sinônimo de tolo, de insensato. É exatamente esta palavra que aparece aqui. Então, há um tolo, há um insensato, há um indivíduo que não faz reflexões corretas a respeito de Deus, e o poeta está dizendo, este Nabal, este insensato, este tolo, ele fala em seu coração, ele fala em sua alma, ele expressa no seu interior algo. O que ele diz? Não há Deus. Mas entendam também algo sobre essa expressão, não há Deus. Quando a gente lê não há Deus, naturalmente a gente começa a pensar nesta forma de ateísmo moderno, que é o fato de um indivíduo dizer que Deus não existe, ou a crença da inexistência de um soberano, de um criador ou de um Deus sobre todas as coisas, não é isso? Porém, irmãos, nesta época, eles não tinham essa crença. Mesmo os pagãos, eles tinham seus próprios deuses. Era inconcebível a ideia de inexistência de um soberano. Eles poderiam crer em deuses falsos, eles poderiam criar os próprios deuses, mas todos eles criam em algum Deus. Aliás, somente a partir do discurso de Charles Darwin e de tudo que o evolucionismo produziu do século XIX para frente, é que produziu essa ideia de inexistência de Deus. Antes disso, todo mundo acreditava em algum Deus, mesmo que não no Deus verdadeiro. Então, quando ele diz não há Deus, não podemos interpretar e ler o texto como se ele estivesse dizendo que o tolo não acredita que existe um Deus. Na verdade, o tolo, o insensato, ele está dizendo que ele até acredita que existe um Deus, mas ele não acredita que este Deus possa fazer alguma coisa. É como se ele dissesse no coração, Deus é um Deus inoperante. É um Deus que não faz nada, é um Deus que não olha para o seu povo, é um Deus estagnado. Essa é a ideia. Agora, como podemos perceber isso? Justamente pela construção do poema. O que eu estou tentando mostrar para vocês, meus irmãos, é que existe um tipo de insensatez profundo na alma de um indivíduo contra Deus que é capaz de olhar para a criação e dizer que esse Deus não faz nada. Há muitos insensatos assim no mundo. Agora, tudo isto para dizer que este poema ele foi colocado para a comunidade com a finalidade de ensinar algo importante. E há uma outra informação aqui interessante, porque
Se você colocar o Salmo 53 e o Salmo 14 lado a lado, você vai descobrir que eles são quase idênticos, com a exceção do versículo 5. Provavelmente ou certamente o Salmo 53 é uma reprodução do Salmo 14, mas aqui aplicado a um contexto específico que é revelado no versículo 5. Quando ele diz assim: tomaram-se de grande pavor, ou tomam-se de grande pavor, está revelando algum cenário em que há tensão, onde não há quem temer, porque alguém está presente ali dizendo que não tem medo de nada, porque Deus despeça os ossos daquele que te sitia. Alguma coisa Deus fez no momento em que havia uma espécie de sociedade ou comunidade que estava sitiada. E aí diz que Deus os envergonhou, porque Deus rejeitou este. Este versículo e estudos contextuais apontam para nós um contexto histórico bastante interessante, em que nós vamos encontrar a representação deste tolo, deste insensato ou deste Nabal. Deixe-me contar um pouquinho de história para você. Eu espero que você conheça a história, isso vai nos ajudar a entender o poema de certa forma. Lembra-se de um personagem chamado Senaqueribe? Estão lembrados? Pastor, eu lembro do nome, mas da história... Eu sei que ele existiu, mas o que ele fez... Senaqueribe, ele é o descendente direto de Sargão II. Por volta do ano 700 a.C., ele assumiu o trono de seu pai. Sargão e Senaqueribe foram os grandes imperadores do Império Assírio. Então, naquela época, nós tínhamos essas ascendências de impérios. Caíam, ascendia outro império, né? Tem o assírio, o medo-persa, babilônio, grego, romano e assim por diante. Aqui nós estamos falando do Império Assírio. Senaqueribe, ele herda um império. O seu pai Sargão já tinha conquistado muitas terras, mas sempre esta motivação, esse sentimento de poder que habita um grande imperador, não faz com que ele não limite os territórios. Então, mesmo ele já tendo muitas conquistas, Senaqueribe queria ampliar o território do Império Assírio, para não dizer conquistar todo mundo. Essas histórias estão escritas em livros extrabíblicos, mas também estão escritas nos livros históricos, como Crônicas e Reis. E aí eu não vou ler, naturalmente, todos os textos aqui, porque perderíamos muito tempo. Mas eu vou resumir essa história, contar um pouquinho para vocês do que aconteceu. Senaqueribe, quando ele assumiu o trono, ele decidiu conquistar o mundo conhecido. Então, ele já tinha conquistado parte ali do norte da África, o que nós compreendemos como Ásia Menor, né? Parte ali de um trecho da Mesopotâmia e outro trecho mais ao Oriente. Todo aquele mundo ele tinha conquistado. Inclusive, a região de Samaria. Vocês se lembram de uma história, de um sítio, de um cerco de Samaria? Vocês se lembram que a Síria ela consumiu, né, o reino do norte? Foi esse imperador, estava lá com seus súditos e consumiu toda aquela região. Mas houve um pedacinho daquele território que ele não conseguiu conquistar, que é onde está justamente a região de Judá e, mais especificamente, a cidade de Jerusalém. Então, eles tinham muitas conquistas, mas tinham um pequeno território que eles não conseguiram. Então, os textos, eles mostram para nós que Senaqueribe, ele então vai fazendo alianças, vai fazendo investidas, todo o seu militarismo para poder conquistar todas aquelas terras. Só que havia uma resistência nuclear. Nuclear no sentido de núcleo, de uma região específica. Então, o que aconteceu? Judá se reúne com algumas povoações, com alguns povos ao seu redor, que resistiam ao Império Assírio e montam ali uma espécie de aliança. Ao mesmo tempo, Senaqueribe faz alianças com povos ao redor e ele vai então como que tentando esmagar Judá, Jerusalém e aqueles povos, fazendo uma grande força militar.
E ele vem com muito ímpeto, com muita a ganância para poder conseguir conquistar aquele território. Há, inclusive, irmãos, um prisma. Prisma era uma forma de registro dos assírios antigos para contar sua própria história. E nesse prisma, que não é o texto bíblico, é uma história secular, mas revela fatos, ele diz assim: quanto a Ezequias, o judeu, ele não se submeteu ao meu jugo. Isso os assírios falando, ou o imperador falando. Eu levantei cercos sobre 46 de suas cidades fortificadas, fortalezas muradas e sobre os incontáveis pequenos vilarejos, esses que estavam ali na sua vizinhança, e conquistei-os. Eu expulsei cerca de 200 mil pessoas, jovens, velhos, homens, mulheres, cavalos, mulas, burros, camelos, incontáveis cabeças de gados, grandes e pequenos, e considerei-os como pilhagem. Mas eu fiz dele próprio um sítio e prisioneiro, como Jerusalém, lá na residência real, onde eu afunilei essas palavras de Senaqueribe. Em outras palavras, o próprio povo assírio deixou registrado algo na história. Nós conquistamos o mundo, mas teve um povo ali que resistiu muito. Resistiu muito. A questão é, irmãos, que esse cerco, essa investida, foi muito pesada para Jerusalém e para Judá. A história conta que as investidas vieram com características muito cruéis. Porque na militância, quando você faz esse sítio, o objetivo é justamente produzir escassez. Então você não permite que cheguem alimentos, você não permite que chegue água. Então quem está dentro, sitiado, vai sofrer as implicações naturais desse movimento. E eles fizeram isso. Estão lembrados de Samaria? Lembram da cabeça de jumento? E houve lá uma inflação absurda lá, porque eles não tinham o que comer. Depois uma grande deflação, é verdade. Estão lembrados? É a mesma situação. Agora a questão aqui é o seguinte. Senaqueribe está lá, diante dos muros da cidade. Do outro lado, Ezequias, com o povo de Deus, lutando para não serem consumidos, como o Reino do Norte já tinha sido. E esse Ezequias, esse Senaqueribe, segundo os registros, ele batia no peito e ele olhava para Jerusalém como se Jerusalém fosse pó, fosse nada. Como quem diz que o Deus daquele povo nada faria. E ele está lá investindo contra Jerusalém, mas ele não consegue. Ele não consegue invadir o território. E do outro lado está o povo de Deus com Ezequias. A história conta que Ezequias construiu até o que até hoje é chamado de túnel de Ezequias. Já ouviram falar? Quem já viajou para aquelas terras, ou se você for algum dia, você pode visitar esses túneis. Ele construiu na tentativa de conseguir fazer algum tipo de movimentação de recurso. Mas não deu certo. E Senaqueribe investindo. Se nós pensarmos agora em como o poema se encaixa nessa história, temos, de um lado, um tolo, um insensato, dizendo em seu coração, Deus nada fará. E este é Senaqueribe. Está dizendo, eu estou aqui, milito contra Jerusalém e o Deus dele nada fará. Do outro lado, você tem o povo acuado em sua própria cidade, mas ainda com um coração temente a Deus, de alguma forma, olhando para o Senhor e dizendo, Senhor, faça alguma coisa por nós. A história bíblica registra que Ezequias, num desses momentos em que ele estava presente, em fuga, escondido, possivelmente nesse túnel, ele orou ao Senhor. O texto é muito claro, diz que ele se elevou ao Senhor, orou ao Senhor e clamou misericórdia. A história conta que Deus então enviou um anjo, e esse anjo, do lado de fora de Jerusalém, consumiu todo o exército de Senaqueribe. Todo exército. Senaqueribe não morreu ali.
Ele ainda conseguiu fugir e os filhos dele o mataria depois. Mas aquele exército que militava contra Jerusalém foi consumido. Quero que vocês entendam a cena. Os que militavam contra Jerusalém, na figura de Senaqueribe, chegam diante da cidade e dizem: não tem Deus aqui. Deus nada faz. Deus não pode atuar. Eu sou forte, derrubarei esses muros, consumirei este povo. Do outro tem um rei e o seu povo dizendo: Deus, faça algo pelo seu povo. Se formos consumidos, o seu nome será apagado da história. Se nos matarem agora, não levaremos o seu nome, não faremos ele conhecido aos povos à nossa volta. E na oração de Ezequias, o Senhor então se manifesta e vai lá e consome todo o exército de Senaqueribe. Por isso a cena de ossos. Diz o texto, os ossos daquele que se tinha. Porque eles ficaram do lado de fora todos mortos. Jerusalém viu em Deus a figura do libertador, a figura do Salvador, a figura de um Deus atuante em favor do seu povo. Então agora nós temos um contraste. Nós temos um tolo que diz no seu coração: não há Deus. Mas do outro lado tem um povo que se curva diante do Criador e diz: só o Senhor pode nos salvar. Só o Senhor pode nos resgatar. Então agora a gente une a história, aquilo que observamos do poema e perguntamos assim: o que será que este poeta tentou nos ensinar? O que ele está dizendo que devemos cantar para que não nos esqueçamos? Qual é a grande compreensão? Qual é a grande lição que está diante de nós? E eu diria, e eu vou explicar outros versos do poema, que poderíamos resumir assim: enquanto o insensato diz no seu coração, Deus nada faz, aquele que teme ao Senhor descansa, porque ele sabe que nos desígnios de Deus, Deus sempre atuará para que o seu nome seja conhecido e ele seja glorificado. Não tem a ver com Deus fazer o que nós desejamos, tem a ver com Deus realizar o seu próprio desígnio no meio do seu povo. Porque ele é um Deus operante. Agora vejam a cena que é construída no poema. O insensato, ele está lá e dizendo no seu coração: Deus nada pode fazer, eu vou entrar, vou derrubar Jerusalém, vou conquistar todo esse território. Mas o poeta lembra assim: esse tolo, esse insensato, ele está corrompido na prática da iniquidade. Olha, não há quem possa produzir algum tipo de bem. E olha o versículo 2. Aqui tem uma imagem muito interessante. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. Há um emprego de uma imagem nessa figura de Senaqueribe e de Ezequias e na representação do poema muito interessante. Se você pensar aqui na figura do tolo como sendo Senaqueribe, é como se ele estivesse olhando para cima e dizendo assim: não tem Deus aí. Esse Deus nada faz. Ele é inoperante. Na sua soberba, ele está declarando isso em direção ao próprio Deus. Ao mesmo tempo, o poema descreve que Deus está onde? De cima, olhando para onde? Para baixo. Olha o soberbo olhando para cima. Olha o Deus Criador olhando para baixo. O soberbo dizendo não tem Deus, ele nada faz. E o Deus Criador olhando para baixo. Deixa eu ver se eu encontro alguém que entenda uma mínima fração de quem eu sou. Deixa eu olhar para esse povo e tentar descobrir se há alguém que está compreendendo quem eu sou. Alguém que entenda o que eu fiz. Ou alguém que entenda o que eu represento. Irmãos, vejam a resposta. Deus olhou do céu para os filhos do homem, para ver se havia alguém que entendesse, para ver se encontrava alguém que pudesse buscar a ele. E qual a conclusão no verso 3? Todos estão extraviados,
todos estão juntamente corrompidos. Não encontro quem faça o bem, não encontro um único sequer. Paulo, quando escreve o texto aos Romanos, no capítulo 3, ele recorta este poema para dizer para os homens: vocês são soberbos, vocês buscam orgulho, porque vocês acham que aquilo que vocês fazem é o que salva vocês. E ele vai dizer assim: ninguém é salvo por obras da lei, mas nós somos salvos pela misericórdia e pela graça de Deus. E aí ele faz uma pergunta dizendo assim: onde é que está o seu orgulho? Ele diz: exclua isso da sua vida, porque nenhum homem pode fazer qualquer coisa para alcançar a salvação, senão o próprio Deus atuando e salvando o homem em si. E Paulo diz: eu olho como o poeta olhou e não encontro justos. Essa é a imagem. É o insensato em seu coração dizendo não a Deus, perdido em sua própria consciência, não percebendo quem o Senhor é. E Deus do alto olhando e caçando algum justo, caçando algum homem piedoso, e ele não encontra. Cadê os piedosos? Cadê quem tem entendimento de quem eu sou? Cadê aquele que me busca? Cadê aquele que me procura? Cadê aquele que acredita que eu posso fazer algo? Então esse é o tolo. Que em sua soberba olha para o céu e despreza o Criador. E ele não entende que ele é só pó, ele é só poeira diante daquele que criou todas as coisas. O Salmo está dizendo para nós assim: não hajam como insensatos. Não hajam como tolos. Mas hajam como pessoas que compreendem e conhecem a Deus de alguma forma. Que expressam a sua glória e direcionam a sua vida para Ele. E a sabedoria é tão interessante, irmãos, porque naquela época eles não tinham as distrações que nós temos hoje. As pessoas elas eram, de um modo natural, mais contemplativas do que nós somos hoje. Elas não passavam tanto tempo com celular, com séries ou com mídia de modo geral. Elas refletiam a vida, elas pensavam o mundo. Eu conto por alguns lugares onde passo. Recentemente estive com minha família passeando no sul do Rio de Janeiro, visitando algumas praias, e lá tem uma praia que dizem ser a praia mais bonita do Brasil. Não sei se é, irmão, porque é areia, água, mas dizem que é. E aí uma cena muito comum é ver as pessoas chegando naquela praia, e aí elas pegam o celular, elas tiram foto ali, né? E aí elas saem olhando as fotos que tirou. Eu fico pensando nisso. Ela está num lugar belo, criado por Deus, e que, segundo o testemunho de Paulo, aponta para o Criador, correto? Aponta para o Criador. Mas ela tira a foto no celular e ela contempla a tela. Ela é incapaz de deixar o celular e contemplar o Criador através da tela. Hoje vivemos num mundo de distração sem esse tipo de reflexão. O poeta está chamando a nossa atenção e dizendo: precisamos ter entendimento sobre Deus, precisamos buscar a Deus, não podemos nos manter extraviados, corrompidos, mas devemos fazer o bem. Ele vai configurando essa ideia de um injusto, imprudente diante do Senhor, representando, penso eu, no Salmo 53, a figura dos assírios. E ele ainda vai dizer no verso 4, acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão, com essa investida no sentido de aniquilar a existência do povo de Deus. Esses que não invocam a Deus. Agora vejam a imagem de esperança no verso 6. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo. Então exultará Jacó e Israel se alegrará. Isso aqui não é uma mensagem no sentido escatológico, não é para configurar algo que eventualmente possa ou não acontecer exatamente dessa forma conosco, mas é a ideia de um poema que expressa uma lição orientativa para aquele povo, mas também
tendo uma representação para nós, na medida em que compreendemos esse Deus grandioso, compreendemos a lição que o poema traz e buscamos viver desta forma. Irmãos, entendem como é precioso olhar para um poema como este e dizer ao próprio coração: será que estamos agindo como insensato? Ou estamos agindo como sensato, como sábio, como aquele que busca ao Senhor? Não sendo distraídos por este mundo, mas vivendo e contemplando o Criador a partir da nossa vida, daquilo que fazemos e como direcionamos a nossa jornada. Precisamos pensar um pouco nisso. Voltando ao início da minha fala, se você entender um pouco dessa descrição do insensato, se você entender um pouco da contextualização histórica do evento com Senaqueribe e Ezequias, e se você entender um pouquinho da estrutura do poema, embora a gente não consiga cantá-lo como originalmente ele foi em sua composição, a ideia é que, ao ler o texto, eu tenho que entender alguma coisa. Eu preciso saber o que ele está mostrando para mim. Eu preciso entender qual é a grande lição que ele traz para o meu coração. E eu gostaria de dizer a todos vocês: saiam daqui conscientes de que existe um Deus soberano e criador de todas as coisas. Como diz o poeta em outro texto, que detém sobre si todo o poder, se Deus existe. Se Deus é o Deus que criou todo o universo e, mesmo a humanidade o negando, ele providenciou um meio para que esta, ou parte dessa humanidade pela eleição, pudesse ser resgatada para si. Este Deus existe. Então não podemos dizer em nosso coração que Deus é inoperante, que Deus não faz nada, que Deus é um ser inanimado. Mas precisamos dizer em nossa alma: Ele é Criador, Ele é Senhor, Ele é soberano. E nós devemos nos curvar diante dEle, obedecer a Ele, caminhar na direção dEle, de modo que Ele seja conhecido por nós e que o façamos conhecido àqueles que estão diante de nós. Ao ler, pense nisso. Pergunte para o seu próprio coração: quantas vezes você disse que Deus não faz nada? Que Deus não é atuante? Quantas vezes você foi tomado por soberba a ponto de se colocar diante do Senhor como aquele que detém algum tipo de poder, como fez Senaqueribe? Ou quantas vezes você se curvou diante do Senhor, impotente como Ezequias, e orou ao Senhor e disse: Senhor, eu não posso fazer, mas o Senhor pode. Eu não tenho capacidade, mas o Senhor tem. Eu nem sei o que devo fazer, mas o Senhor sabe. Interfira na história, de modo a resolver o problema que eu não sei como resolver. Me ensine a caminhar e conhecê-lo. Não permita que eu seja insensato como Senaqueribe, mas tenha um espírito espiritual de Ezequias ou de tantos outros. De alguma forma, dá ao nosso coração entendimento e clareza de quem o Senhor é, para que possamos entender também quem nós somos e o Senhor ser glorificado. Amém? Coração, meus queridos irmãos, eu espero ter conseguido comunicar um pouquinho do Evangelho. Se o fiz, leve isso para o seu lar, guarde isso no coração e que Deus o abençoe muito. Feche os seus olhos, permita-me orar por você nesse instante. Querido Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. O meu desejo é de que a tua palavra tenha sido anunciada de maneira correta, que o poema tenha sido explicado corretamente. Me esmerei para compreendê-lo e me dediquei para ensiná-lo a este povo. Mas eu sei o quanto eu sou falho.
Eu sei o quanto eu ainda preciso crescer e amadurecer. E, eventualmente, Senhor, se falhei em algum aspecto, peço perdão ao Senhor e a esta igreja. Mas naquilo que acertei, Pai, naquilo que consegui compreender que é correto diante do Senhor, não permita que saia do coração desses irmãos, mas que eles sempre reflitam de maneira lúdica e pedagógica aquilo que o Salmo 14 e o Salmo 53 ensinam. Que o Senhor é um Deus atuante, que o Senhor é criador, detém todo o poder, e aquilo que a nossa consciência não é capaz de entender, aquilo que a nossa força não é capaz de fazer, o Senhor pode. Evidentemente, Senhor, não estou falando de realização dos nossos desejos, estou falando de realização dos teus desígnios, conforme a tua vontade, conforme aquilo que está presente em teu coração. Realize neste povo. Assim nós oramos e nós agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Obrigado, Tonel. Tonel deu a dica ali que o meu microfone estava desligado, né? Então, nosso ministério está em andamento, nós agradecemos demais, porque no final de semana que vem, nós teremos um evento importante. Eu queria convidar, então, a Leila para vir aqui na frente falar mais uma vez sobre a tarde de artes. Por favor. As pessoas que estão nos visitando, os nossos agradecimentos. E presta atenção aí também que os visitantes também são nossos convidados para participar da tarde de artes. Boa noite, irmãos. Olha eu aqui de novo. Nós tivemos com esse problema da Beth, o pastor tinha ficado com os convites, e agora eu vou ter que só falar do convite para vocês, tá? No dia 23/6, das 9 às 19 horas, no ECC. Todo mundo sabe onde que é o ECC aqui? Ou tem alguém que não? Eu também. Bom, fica na rua Santo Agostinho, número 23, na Vila Diana. Na esquina, no iniciozinho da Avenida São João. Bom, eu gostaria de pedir à igreja que se envolvesse por esse projeto. A gente tem 2 bazares no ano e esse é um deles. Eu acho que desde que eu estou lá, a gente não enfrentou tantos problemas como a gente está enfrentando esse ano. E por conta desses problemas, eu queria pedir que nas orações de vocês colocassem todas das pessoas que estão lá conosco sempre, e é um braço muito forte, a Ana Cláudia e a Beth. As duas enfrentando problemas com saúde, a Ana Paula, o marido dela. Samuel, por favor, irmãos, orem por ele e orem para que o Senhor fortaleça a Ana também, porque ela está passando hoje por um problema que eu passei, então meu coração está doendo por ela. E ela está fazendo muita falta para a gente. Vocês são todos convidados e vão ser muito bem recebidos lá. O dia inteiro vocês têm para ir lá ver. E as mulheres que fazem esse trabalho, elas fazem, o trabalho não é só com a mão, elas fazem com o coração. Porque é um trabalho muito bem feito, é um artesanato de primeira linha, tipo exportação. E o importante disso é que várias das mulheres que trabalham lá conosco, elas não professam a mesma fé que a gente. Elas foram acolhidas no projeto e elas têm acompanhado a apresentação de Jesus lá e têm gostado do que elas têm ouvido. Então, por favor, esse projeto missionário começa aqui na cidade, na nossa comunidade, e se estende às esposas dos
dos missionários que estão em campo, tá? Apareçam lá, nós vamos gostar muito disso. Vamos orar por isso? Pai misericordioso, eu quero colocar, Senhor, esse projeto na tua presença. O Senhor sabe, meu Senhor, como acontece aquilo tudo lá. Amém. Qual a dedicação, Senhor, dessas mulheres que doam tempo, doam material, mesmo não participando da mesma fé que a gente, elas têm feito isso. E eu te agradeço imensamente pela vida delas. E eu quero colocar diante de ti, meu Senhor, de forma bem especial, a vida da Beth e da Ana. Ô Jesus, elas precisam do Senhor. Elas precisam, Pai, do teu amparo. Fortaleça-as, meu Senhor. E cuida, Pai, dessa sexta-feira. Tudo que for feito ali vai ser feito para a honra e glória do teu santo nome. Prepara-nos, Senhor, para que o seu nome seja honrado e engrandecido naquele lugar. No nome de Jesus é que eu oro. Amém. Obrigado. Demorou, mas compensou. Gostaria agora de agradecer ao pastor Jonathan pela palavra, pela presença dele aqui, e pedir agora que ele termine, né, o nosso culto com a palavra de oração e a bênção apostólica também. Aí no final, nós vamos convidar os irmãos a ficar de pé para esse momento, e depois nós vamos ter o pós-lúdio aqui com o grupo Zoé. Então, por favor, vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos por esse tempo que passamos juntos. Uma noite fria, mas eu desejo que o coração esteja aquecido, motivado para servir o Senhor, dispostos a lutar pelo teu nome, pelo teu evangelho, acima de tudo, com a nossa própria vida em retidão e santidade diante de ti. Que esta igreja e este povo, nesse momento de despedida, saia daqui com muita motivação no coração para levar o teu nome a quem quer que seja. Sempre com a vida alinhada e conformada à tua lei. Que a graça preciosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus Pai e a consolação do Espírito se perpetuem em nossa mente, de modo que nos lembremos sempre do grande feito de Jesus Cristo na cruz, até aquele dia em que formos servidos com a morte ou que o Senhor voltar para nos buscar. Amém e amém. Deus abençoe. Muito além das estrelas existe um lugar onde Deus preparou a cidade. Nesse lar tão feliz, nesse lar de esplendor, viverei a paz do amor. Nesse lindo país vou morar com Jesus e para sempre com Ele estarei. Muito além das estrelas, a vida reluz, pois o sol desta vida é Jesus, sim, Jesus. Muito além das estrelas
mas eu vou me encontrar com o meu Salvador tão querido. Sua voz vou ouvir, seu amor vou cantar, e em sua glória irei descansar. Nesse lindo país vou morar com Jesus, e para sempre com Ele estarei. Muito além das estrelas, a vida reluz, pois o sol desta vida é Jesus, sim, Jesus.